Oi, gente, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula, nossa terceira aula, a aula que vai abordar medicamentos para gestantes. Bom, o uso de medicamentos no período da gestação e lactação é muito comum. Muitas vezes é sob prescrição médica ou automedicação mesmo. Há uma procura para alívio de sintomas como dor, febre, vômitos, náuseas e infecções. Mas poucos são os fármacos testados quanto à eficácia e segurança para uso nesses períodos tão importantes para as mulheres. Os testes em humanos possuem limitações éticas e metodológicas, e por isso os estudos para o uso de fármacos nesse período são predominantes, pré-clínicos, in vitro e em vivo. E farmacológicos clínicos observacionais, que são levantamentos epidemiológicos, coortes de estudo de caso, controles, séries de relatos de caso. Os primeiros estudos não mimetizam os potenciais riscos em humanos, e os segundos, os farmacológicos, têm menor poder metodológico para poder ser usado para definir condutas. Então, os estudos com ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo ou tratamento convencionais são considerados não éticos e por oferecerem alto risco aos fetos e neonatos. Os principais mecanismos de teratogênicos associados ao uso de medicamentos são o antagonismo de ácido fólico, a lesão vascular, a teratogênese dependente de interação receptor-enzima. Deve-se evitar ao máximo a prescrição de medicamentos a gestantes, priorizando sempre medidas não farmacológicas. Esse cuidado deve existir porque durante a gestação os medicamentos podem desenvolver uma resposta farmacológica diferente das previstas em função das particularidades farmacocinética e também farmacodinâmica, tanto na gestante como no feto. Dentre as alterações fisiológicas envolvidas estão modificações farmacocinéticas de gestantes. São em relação ao retardo do esvaziamento gástrico, diminuição da motilidade intestinal, aumento da volemia, do débito cardíaco e fluxo plasmático renal, diminuição das proteínas plasmáticas, alteração do metabolismo hepático, aumento de perfusão renal, filtração glomerular e diurese. Os medicamentos passam da mãe para o feto pela placenta, e geralmente a partir da terceira semana embrionária, e assim o equilíbrio entre os níveis farmacológicos na circulação do feto e da mãe. Já no feto, tudo ocorre devido à imaturidade dos seus sistemas de depuração e distribuição distinta também. Neles, os medicamentos podem apresentar efeitos diretos em órgãos, tecidos, onde ocorre a interação fármaco-receptor, causando efeito não previsto na circulação placentária e nos sistemas enzimáticos do feto, que são responsáveis por atividades vitais do seu organismo. As expressões clínicas desses efeitos farmacológicos nos fetos, nos bebezinhos, pode levar ao aborto ocasionado por defeitos letais, defeitos teratológicos que podem ser morfológicos, bioquímicos, fisiológicos e até comportamentais. Aqui tem uma tabelinha que fala um pouco sobre os estudos, a classificação de evidência. A classificação A é quando o estudo não consegue demonstrar risco para o feto durante o primeiro trimestre. Aí, alguns medicamentos, como ácido fólico, vitamina D, levotiroxina, ferro. Em relação à classificação B, não foram realizados estudos em humanos, foram realizados estudos in vitro e em vivo, ou seja, em laboratório ou em animais. Aí são os beta-lactâmicos, no caso a cefalexina, ranitidina, que saiu de linha, loratadina, metoclopramida, metformina. Quando a classificação é C, estudos em animais demonstraram alguns efeitos adversos sem maiores evidências. Aí está o AS, paracetamol, corticoide, omeprazol, fluoxetina, dipirona. Em relação à classificação D, existe evidência de risco ao feto humano, porém deve-se avaliar criteriosamente o risco e o benefício.
se realmente há necessidade do uso desse medicamento. Aí está o diazepam, captopril, mebendazol, filitoína. Em relação à classificação X, o medicamento é contraindicado para gestantes ou mulheres que podem engravidar. O risco ultrapassa qualquer benefício, ou seja, não é só contraindicado perante e durante a gravidez, mas até quando a mulher pretende engravidar, ela já deve evitar esses medicamentos, como varfarina, talidomida, civastatina, entre outros. Aqui é um medicamento analgésico muito indicado para gestantes durante a gravidez, que é o paracetamol. A indicação mais segura é a de 500 mg de 6 a 6 horas, no caso de dor, seja ela crônica ou dismenorreia, febre, cefaleia. Em reação à vacina e inflamação, seu consumo prolongado pode causar lesões hepáticas tanto na mãe como no bebê, já que ele é um medicamento bem com efeito hepatotóxico. Outros anti-inflamatórios não esteroidais são considerados seguros, mas tem que ter a supervisão médica e ele não pode ser usado por muito tempo próximo ao parto. Ou seja, não pode ser usado depois da 32ª semana, pois pode ocasionar o retardamento do parto. Né? Esse parto ele não vai ocorrer no período certo. Aqui vamos falar um pouquinho sobre medicamentos para pirose e refluxo gastroesofágicos, que é a azia, antiácidos, como hidróxido de alumínio, antagonista H2, como a cimetidina, e inibidores da bomba de prótons, como o pantoprazol e omeprazol, são considerados risco B, mas devem ser utilizados com acompanhamento médico. Caso o farmacêutico ele precise indicar, ele ache que tem a necessidade da prescrição farmacêutica, o que ele pode prescrever aqui seria o hidróxido de alumínio. Pode ser usado com segurança, pois não apresenta o risco de aborto, não causa uma morte, ou seja, defeitos letais no feto. E não causa parto prematuro ou baixo peso gestacional. Porém, existem estudos que referiu a exposição, né, a esses fármacos pode estar associados ao risco de desenvolvimento de dermatites atópicas, asma e rinite alérgica no bebê. Mas isso aí seria em relação à cimetidina, ao pantoprazol e ao omeprazol. Aqui vamos falar um pouquinho sobre náuseas matinais, hiperemnese gravídica, que é quando a gestante ela não consegue segurar nada no estômago, né? Os sintomas de vômitos eles são bem intensos e perduram o dia todo, chegando a levar a baixo peso gestacional, tanto da mãe como do feto, se não for tratado de maneira correta. Aí temos o diminidrato, mais piridoxina, que seria o Dramin B6, meclizina e bramopida. São considerados risco B, ou seja, foram testados em testes in vitro e in vivo, que seja em animais. Pode ser utilizado 3 vezes ao dia. E temos também o chá, o único chá que deve ser utilizado também de maneira correta, né? Chá de gengibre. Podemos indicar esse medicamento. Esse chazinho, né, substância medicinal, a maneira correta dele é por decocção mesmo, tem que fazer o cozimento de 5 minutos e utilizar no máximo 150 ml 3 vezes ao dia para aliviar os sintomas de vômito, náusea, desconforto. Aqui são algumas medidas não farmacológicas para ajudar a diminuir as náuseas. São fracionamento da alimentação, que a gestante ela diminua a quantidade de alimento, fracione, ela coma menos e mais vezes, né? Menor ingestão de café, refrigerante e bebidas estimulantes. Menor ingestão de alimentos apimentados e gordurosos. Aumento da ingestão de fibras de alimentos saudáveis, como frutas, legumes.
Temos também abordagens fisioterapêuticas, como a acupuntura. Em relação à ansiedade na gestação, com a gestante ela não pode usar passiflora, então a gente tem que ver se consegue tratar isso sem medidas farmacológicas, né? Então, quando não tem opção, aí o médico ele prescreve o benzodiazepínico, que ele é risco B, então não pode ser usado por muito tempo. Não tetarogênico, mas possui sugestões de associação com o lábio leporino e fenda palatina, que é essa deformidade no bebê, quando utilizado no primeiro e segundo trimestre. Então, quando há necessidade do uso dos benzodiazepínicos, é bom sempre respeitar e só utilizar só depois do segundo trimestre, né? Dos 6 meses de gestação. Medidas não farmacológicas são higiene do sono, evitar assistir televisão, procurar uma posição confortável, não utilizar celular, evitar comer próximo ao deitar, evitar tomar bebidas energéticas como café, que diminui um pouco o nosso sono. E pode-se usar também o leite quente ao deitar. O leite ele contém, quando se toma morninho, ele tem umas propriedades que acalmam. Em relação aos antibióticos, aqui eu coloquei alguns medicamentos que não devem ser utilizados, pois possuem alto risco para os fetos, para o bebezinho, que é o sulfamethoxazol, mastrimetropina, doxicicrina, ciprofloxacino, azitromicina, bezetacil. Esses não, se você aparecer uma receita e ligue para o prescritor e procure saber se realmente esse medicamento, se ele tem certeza da medicação, né? Os medicamentos que são usados, caso haja necessidade, quando a gestante apresenta uma infecção urinária, que pode ocasionar risco ao feto, né? Essa infecção, aí é muito prescrito cefalexina, o antibiótico de primeira linha. E em caso de infecções como pulmonares, o medicamento indicado, mais utilizado, seria o amoxicilina mesmo. Mas isso aqui é só com prescrição médica, né? O antibiótico ele já é controlado e quando se fala em gestante, aí o controle tem que ser maior ainda. A posologia, ou seja, 4 ou 3 vezes ao dia durante 7 ou 10 dias. Aqui é antifúngicos, medicamentos antifúngicos, risco para o bebê alto, fluconazol, itraconazol, cetaconazol, nistantina e miconazol. Então é sempre bom quando você for indicar ou dispensar alguma medicação, algum desses antifúngicos, se certificar que a mulher ela não está gestante, pois são medicamentos que causam efeitos tetarogênicos, né? Quando há necessidade, o médico ele pode utilizar, né, de uma maneira bem cautelar, fluconazol, mas em doses bem menores, miconazol após 12 semanas. Quando a gestante ela apresenta um quadro de hipertensão, o medicamento de escolha é o metildopa. A posologia vai depender do quadro da gestante e vai de 250 a 500 miligramas. Em relação aos medicamentos hipertensivos, quando a gestante ela apresenta quadro hipertensivo, o medicamento de escolha, em maioria, é o metildopa, mas existe também o nifedipino. O metildopa, a posologia dele é de 2 a 3 vezes, e a dose depende do quadro da gestante
Ele é indicado para insuficiência cardíaca, congestiva e hipertensão arterial. Em relação aos antialérgicos, loratadina e dexclorfenamina. Tá errado. Bom, em relação aqui aos antialérgicos, medicamentos antihistamínicos, o loratadina e o dexclorfenamina, a posologia e indicações dele é para rinite, conjuntivite, alérgica, urticárias. A posologia do loratadina é 1 por dia, dexclorfenamina seria 1 a cada 8 horas. O uso próximo ao parto, ou seja, até 2 semanas antes, pode provocar fibroplasia retrolental em prematuros, que é esse, tá vendo aqui, ó? É uma condição médica em que se verifica uma alteração do crescimento da retina. O olho do bebê está em tamanho normal e o outro ele tem um crescimento maior. Todo cuidado ao dispensar medicamentos para a gestante. Na dúvida, consulte o prescritor ou oriente a paciente a retornar ao seu obstetra. A gestante, a gestação não é um quadro de doença, mas é um período em que a mulher está muito sensível, muita coisa muda. Então, o metabolismo dela é diferenciado, a excreção é diferente. Então, é muito cuidado para que você acabe fazendo alguma coisa errada e prejudicando essa gestante, esse bebezinho. Então, até a próxima aula e fique com Deus.